Enquanto comunidade da fé, nós não celebramos um livro que caiu do céu. A mera repetição do que a Bíblia falou ontem perpetua pecados como racismo, sexismo e xenofobia. Eu sigo a Bíblia. Se a Bíblia dissesse que homens valem mais do que mulheres, eu teria um problema em seguir a Bíblia, tá Em ligado? uma palestra publicada no canal Conversas Pastorais, Ed René Kivitz e Karen Colares debatem sobre a infalibilidade das Escrituras, considerada pelo protestantismo tradicional, colocando-o em contraponto à doutrina da infalibilidade papal professada pela fé católica. Karen chega a afirmar que os evangélicos também têm seu papa de papel. A Bíblia fala hoje, mas a Bíblia fala hoje na medida em que testemunha de Jesus e da nossa fé nele. A Bíblia fala hoje, mas pensar a Bíblia enquanto uma revelação definitiva conduziu a um fenômeno trágico que foi transferir características divinas para o escrito bíblico. Se Deus não erra, então o texto também não erra. Se Deus não falha, então também o texto não falha. E passando então de um testemunho de testemunhas oculares, o texto passou a rivalizar em termos da nossa devoção a Deus. Nós vivemos hoje o que a gente conhece como bibliolatria. E a gente ri dos nossos irmãos católicos e diz, vejam bem, eles têm um papa infalível. Nós também temos um papa de papel, igualmente infalível. Esta, porém, é uma abordagem que entra em conflito diretamente com um dos pilares do protestantismo reformado, que professa assim, com orgulho, a inerrância do cânon bíblico. Foi o que defendeu o pastor Iago Martins em oposição ao que foi exposto. A voz do diabo, porque a Escritura é o nosso papa de papel, entendeu? A Escritura é Deus falando conosco de forma infalível. Deus está falando por meio desse livro, é Deus falando conosco de forma infalível. Deus está falando por meio desse livro, é a palavra viva de Deus, revelada, é a revelação perfeita de Jesus Cristo, útil para o ensino, para a instrução, para a correção na justiça, suficiente. A Escritura é Deus falando conosco, é onde nós fundamentamos a nossa fé e a nossa verdade, porque é nos profetas e nos apóstolos que está fundada a verdade da igreja. A revelação apostólica está na Escritura, a nossa fé está estabelecida neste texto maravilhoso, onde Deus fala e continua falando em tudo que está escrito ali. É o nosso papa de papel, porque é Deus falando diretamente por meio da palavra. É o papa que quer ser uma Bíblia encarnada. É o papa que assume para ser características da Escritura. Nos ofende que alguém diga que nós temos a Bíblia como tipo de papa? De jeito nenhum. A Bíblia é mais que um papa. É a própria revelação do Deus vivo, falando conosco todos os dias. Diminuir isso é abandonar a única revelação que temos de Cristo Jesus. É abandonar o fundamento. Ed René Kivitz defende a ideia de que a Bíblia fala, que o texto é sagrado, que é fonte de autoridade. Mas que há uma pluralidade de interpretações dessa fonte de autoridade. Segundo ele, a Bíblia precisa ser interpretada de uma forma mais atualizada, considerando uma variação de fatores contextuais para que possamos compreender o texto de forma aplicada aos dias de hoje. Sua afirmação de que a Bíblia precisa ser atualizada já tinha se tornado polêmica antes, dessa vez ele chega a afirmar que quando prevalece a crença daquilo que a Bíblia falou no passado, se interpretado de forma mais literal, e não for atualizado e contextualizado, prevalecerá uma crença em valores preconceituosos. Bom, então eu tomo como verdades fundamentais, primeiro, que a Bíblia é uma fonte de autoridade. Segundo, eu tomo como verdade que há uma pluralidade de interpretações da fonte de autoridade. E terceiro, eu tomo como verdade que é impossível definir quem tem a prerrogativa da palavra final na questão da interpretação da Bíblia. Isto é, a Bíblia é o nosso livro-texto, mas ela é interpretada em tradições plurais. Da pluralidade de interpretações, qual delas é a correta? Também por essa razão é urgente afirmar que a Bíblia fala hoje. Enquanto a Bíblia fala, há luz. Quando a Bíblia é silenciada, o mundo regressa às trevas. Quando a Bíblia é lida como um texto seco, aprisionado no tempo, e interpretada literalmente, reina a escuridão. Quando prevalece a crença de que se deve afirmar apenas o que a Bíblia falou ontem, retornamos à densa noite de um mundo onde os homens valiam mais do que as mulheres, judeus valiam mais do que os gentios, ricos valiam mais do que os pobres. A mera repetição do que a Bíblia falou ontem perpetua pecados como racismo, sexismo e xenofobia. Olha a leitura que o Ed René Kivitz faz do que a Bíblia diz. Homens valem mais do que mulheres. Se o Kivitz acredita que a Bíblia diz que homens valem mais do que mulheres, por que ele segue a Bíblia? Sinceramente, eu sigo a Bíblia porque eu não acredito que a Bíblia diz isso, tá? Eu não acredito que a Bíblia diz que homens valem mais do que mulheres.
por isso eu sigo a Bíblia. Se a Bíblia dissesse que homens valem mais do que mulheres, eu teria um problema em seguir a Bíblia. O cara acredita que aquilo que a Escritura diz é racismo, sexismo e xenofobia. E por isso tem que atualizar a Bíblia para poder seguir, porque isso aqui é loucura. Se a Bíblia, que é a única revelação da pessoa de Jesus Cristo, é um texto racista, é um texto sexista, é um texto xenófobo, que eu preciso interpretar metaforicamente, não literalmente. Eu tenho que interpretar de uma forma que fale para hoje, atualizada, como ele mesmo diz. Porque é isso que a Escritura estabelece, cara. Eu não sei por que continuar cristão. Os links dos vídeos de Ed Renekiewicz e Iago Martins estão listados na descrição desse vídeo. Assim você pode acessar o conteúdo em sua integralidade e fazer sua própria apreciação. O vídeo do canal Conversas Pastorais traz aspectos polêmicos que foram discutidos entre os próprios participantes. Veja algumas questões que foram levantadas como questionamento. Tem uma questão que chegou também aqui, ela tem um cunho assim bastante prático, né? Porque vocês estão trazendo uma percepção, como eu disse, diferente da percepção hegemônica de relação do fiel com o texto, né? E, em outras palavras, vocês estão colocando aqui que não existe uma hermenêutica, existem hermenêuticas, interpretações no plural. E a questão é, como que a gente pastoreia, exerce a nossa função de pastor, de pastoras, uma comunidade de fé, em um ambiente de pluralidade interpretativa do texto que nós temos como sagrado, como inspirado? Né? E aí a pessoa ainda complementa dizendo que como que a gente traduz isso tudo aqui para as pessoas, porque às vezes parece que isso é uma conversa de uma bolha. Como que a gente populariza essa percepção mais plural do texto bíblico? Isso me parece absolutamente claro e tranquilo. A questão que eu queria colocar aqui para vocês a partir dessa questão é como que a gente sabe se a nossa interpretação a respeito de Jesus está correta, para a gente utilizar a chave de Jesus como lente hermenêutica para ler as Escrituras. Vive um momento tão louco do cristianismo que quando você fala Cristo como chave hermenêutica, tem gente que critica. É tão doido o momento que a gente vive que não, essa galera de Cristo como chave hermenêutica é progressista. É um negócio tão maluco. Você fica assim, peraí, qual é a chave? Então, não tem chave. A chave é Deus. Mas existe um cara nesse processo que é fundamental, que é o leitor. E esse leitor, se a gente for falar de maneira popular, ele é o fiel que lê o texto. Eu queria colocar para vocês aprofundarem, vocês falaram disso nas plenárias, qual que é o papel desse leitor? Como que esse leitor ele vive a experiência de fé dele nesse processo interpretativo, nesse contato com o texto bíblico? E como que a gente faz, né, de maneira responsável, como foi bem dito, como líderes comunitários, de alguma maneira, para contribuir, para que esse leitor possa fazer a melhor tipo de experiência possível dentro dessa jornada hermenêutica interpretativa do texto? As respostas apresentadas e debatidas acerca dessas questões você pode assistir no vídeo original acessando a descrição. Se quiser, deixe aqui sua opinião e não se esqueça de dar o like no vídeo antes de finalizar.